Salve turma, sejam bem-vindos ao Chave Code em mais um vídeo aqui do curso Dominando Estrutura de Dados 1. Sou o professor Samuca e nesse vídeo nós terminaremos o tópico de Structs, que é o último vídeo desse tópico de conteúdo, desse alicerce, né, desses conteúdos básicos aqui para a gente continuar o nosso curso, né? Muito bem, vamos agora para exercícios, né? Eu separei dois exercícios aqui para nós fazermos. Então vamos lá, para os dois exercícios vamos considerar o seguinte, que vamos considerar que o tamanho de um char é 1 byte, de inteiro 4 bytes e assim por diante. A gente tem aqui esses tamanhos considerados. Vamos considerar que nós já temos definido essa struct de livros, onde a gente tem o livro ele tem um atributo que é uma string de 100 caracteres, um float, que é um preço, e o número de páginas aqui, que é um inteiro. E também a gente já tem essa função cria livro, que está com esse padrão aqui, né? Cria livro, onde a gente passa o título, a gente passa o preço e a gente passa o número de páginas, tá? Vamos considerar que nós já temos tudo isso implementado, tudo isso feito. Aqui tem esse trecho de código. Qual é a saída do programa abaixo que imprime o tamanho das variáveis? Na verdade, o que está sendo impresso? Então, pausa esse vídeo, pensa um pouco e me responde o que está sendo impresso aqui nessa linha e nessa linha. Aqui. Pausa o vídeo que a gente já volta com a resposta. Muito bem, se você pausou o vídeo, vamos pensar agora o que a gente tem, né? Primeiro de tudo, vamos ver quantos bytes a struct livro precisa para ser alocada na memória. Muito bem, a gente tem aqui 100 caracteres. Então, o título, que é o primeiro atributo, ele tem 100 caracteres, cada caractere é 1 byte, então só o título precisa de 100 bytes, né? Só o atributo título precisa de 100 bytes. O segundo é o preço, que é um float, né? O float são quantos bytes aqui? 4 bytes. Então, o atributo float, precisa de 4 bytes. E o número de páginas é o inteiro. E o inteiro, deixa eu trocar aqui, né? Então, o inteiro, que está de vermelho aqui, o inteiro tem 4 bytes também. Então, ao todo, para que nós pudéssemos alocar uma struct de livro, nós precisamos do quê? De 100 mais 4 mais 4, ou seja, 108 bytes. Para conseguir alocar para ter uma instância de um livro no nosso programa, né, na nossa memória. Muito bem, nós temos aqui então o seguinte, ó, na primeira linha a gente tem que livro é um livro mesmo, a variável livro é de fato do tipo livro, né? Ele é alocado estaticamente, então a gente tem que, na região de memória stack, o que nós vamos ter? Vamos até desenhar a memória aqui se for o caso, ó. O que nós temos aqui é o seguinte, ó. Então aqui a gente tem stack e aqui a gente tem a heap. Na nossa stack, o que nós temos aqui? Nós temos que o livro, ele vai pegar aqui, ó, vamos fazer de laranja. O livro ele vai pegar aqui exatamente 108 bytes, que é um livro. E a gente tem a variável livro 1 aqui, na verdade, né? Variável livro 1. Muito bem, depois a gente tem a segunda linha aqui, vou fazer de outra cor, vamos fazer de azul. O livro 2, o que ele faz? Ele é um ponteiro para um livro e ele está alocando na memória heap um livro lá, né? Então ele vem aqui na memória heap, ele aloca aqui um livro, né? Tem 108 bytes aqui também. Aqui vai ter o endereço de memória dele, né? E o livro 2 ele vai estar aqui. Livro 2, só que o que ele vai fazer? Ele vai estar apontando para cá, né? É isso que ele tem, ele está apontando para cá, então vamos fazer aqui que a gente tem a caixinha, e aqui a gente tem o endereço, que é o H000, que é o H000 aqui. A gente tem isso. Muito bem, aí agora eu estou perguntando aqui, qual é o tamanho o tamanho em bytes da variável livro? Bom, a gente pode anotar o seguinte, o que é o livro 1, né? Na variável livro 1. O livro 1 a variável estática é exatamente esse bloco de memória aqui. Então, o tamanho do livro 1, o livro 1 é uma variável do tipo livro, que está alocado aqui, que tem exatamente esse tamanho de memória. Se era uma variável do tipo livro, qual que é o tamanho do livro? 108 bytes, então isso aqui, o tamanho vai ser 108 bytes. Já o livro 2 tem uma pegadinha aqui. O livro 2, ele é um ponteiro. Ele não é exatamente um livro, ele é um ponteiro para livro, ou seja, o que ele guarda aqui, qual que é o tamanho desse espacinho aqui? É o espaço para guardar um endereço de memória, ou seja, 8 bytes. Então, isso aqui vai retornar 8 bytes.
Porque o livro 2, novamente, ele não é um livro, ele é um ponteiro para um livro. Então, o tamanho de uma variável que é um ponteiro para o livro é como se você estivesse perguntando qual que é o tamanho disso aqui, ó. Qual que é o tamanho de um ponteiro para livro? Então, é como se você tivesse colocado aqui um livro pointer. Feito isso. Então, tem essa pegadinha aqui, não vai ser 108, tá bom? Não vai ser 108. Agora, se você fizesse o seguinte, se você perguntasse qual é o tamanho do conteúdo do livro 2, qual que é o conteúdo do livro 2? Você tem aqui, né, o livro 2 está apontando para cá. O conteúdo é justamente esse blocão aqui de memória. Então, qual que é o conteúdo do livro 2? Aí sim seria 108 bytes. Então, isso aqui a gente pode codificar, que é rapidinho, né? Rapidão. Vamos codificar aqui. Então, vamos fazer aqui dentro da nossa pasta de struct. Então, vai ser exercício 1.c. Eu vou criar aqui, então, rapidinho o código, né? Eu vou dar um pause para criar o código rapidinho e a gente já volta. Muito bem, estou de volta, já codifiquei. Inclusive, eu fiz um pouquinho a mais. Eu codifiquei exatamente como está aqui, né? A struct e como está aqui o nosso programa, só que eu adicionei uma linha a mais que é para mostrar justamente o conteúdo do livro 2. Então, vamos ver o que está acontecendo, ó. Vou abrir aqui a memória, vou abrir aqui o código. Então, inicialmente, eu quero ver o conteúdo da variável livro 1, que de fato é um livro. O conteúdo não, desculpa, o tamanho. Depois, o tamanho da variável ponteiro para livro e o tamanho do conteúdo do ponteiro, livro 2. Então, é isso que a gente tem aqui. Então, eu vou chamar o GCC para compilar o meu programa aqui, .c. Vou gerar a saída dessa forma aqui e eu simplesmente executo. Então, primeiro, ó, que é o tamanho do livro 1. A gente pode até colocar aqui, ó, tamanho do livro 1, tamanho do livro 2 e tamanho do conteúdo do livro 2, ó, para ficar mais fácil na hora de imprimir e de estudar. Então, tá dando exatamente isso que eu falei para vocês, justamente por essa brincadeira que a gente tem entre ponteiros, endereços e conteúdos, tá? Então, é por isso que está acontecendo isso. Muito bem, vamos para o último exercício e assim a gente termina o vídeo e esse conteúdo. Vamos lá, ó. Analise o trecho de memória abaixo e explique se os itens propostos funcionam ou não. Utilize a representação de memória se necessário. Então aqui, ó, nós temos exatamente essas mesmas premissas aqui, os livros e a criação, e aqui a gente tem dois livros criados, né? A gente tem um livro 1 que é estático, um livro 2 que é dinâmico, com segredos de Cacildes, né? A gente tem essas coisas aqui. Agora eu quero que vocês avaliem cada uma dessas linhas aqui, dessas opções, e verifica qual que é a saída, se funciona ou não e por quê. Pausa o vídeo, pensa, que a gente volta aqui para discutir cada uma delas. Muito bem, estou de volta aqui, já dei a pausa, então espero que você já tenha tentado fazer isso, né? Fazer esse exercício e provavelmente programado também para ver na prática o que está acontecendo. Mas vamos analisar cada um desses casos e eu vou explicar aqui com vocês. Muito bem, a gente tem aqui, se for fazer a representação de memória, vamos fazer rapidinho aqui a nossa memória aqui. Eu posso fazer até de duas maneiras, né? Ao invés de fazer isso, vou fazer aquela outra representação que é o seguinte, a gente tem aqui um livro, vamos fazer aqui de, sei lá, laranja. Não me lembro qual que foi a cor que eu fiz no slide passado, então a gente tem aqui o livro 1, que é de fato do tipo livro, tá bom? É isso que a gente tem, que vai ter aqui dentro, uma das coisas que tem é o título, então tem o título e assim por diante, tem outras coisas aqui, né? Então você tem o livro 1 e você tem aqui o livro 2, que é na verdade um ponteiro para uma região de memória que tem um livro, que por sua vez tem um título e assim por diante. É isso que você tem. Muito bem. Agora vamos ver se funciona ou não e o que acontece. Primeira letra A aqui. Está imprimindo o título 1. Então está fazendo... vou até escrever aqui. Está fazendo livro... Vamos tentar fazer maior aqui que tá pequeno, né? Então, ó, livro 1 ponto título. Bom, se o livro 1 é do próprio tipo, né, uma variável do próprio tipo, não é ponteiro, eu posso usar então o ponto que vai funcionar, né, para acessar os atributos. Então isso aqui tá correto. Isso aqui funciona. Letra A funciona, certinho aqui, ó. Funciona a letra A. Letra B, livro 1 é seta título. Bom, o livro 1 não é um ponteiro. A gente só pode acessar um campo, né, usando seta se a variável for
é um ponteiro, né? Então, imagina, um ponteiro está apontando, tem a seta, né? Então, é só isso. O livro 1 não é um ponteiro. O livro 1, de fato, é do tipo livro. Não é um ponteiro para livro, né? Ele está aqui. Então, a letra B não funciona por conta disso, né? Então, até vou riscar aqui, ó. Letra B não funciona. Aí a gente tem o seguinte, ó. Agora eu estou passando o endereço do livro, ó, tem duas formas ainda, ó. Endereço de livro 1, seta, e entre parênteses o endereço do livro 1 seta. A gente tem duas formas. Vamos pensar primeiro, sem ser, aqui é só uma vai funcionar e uma não, por conta da sintaxe em C, mas vamos pensar no conceito primeiro. A gente tem o livro 1 aqui. O que seria o endereço do livro 1? Seria algo aqui, né? Seria um endereço de memória que estaria aqui, né? Na própria variável, né? Então, se a gente está passando o endereço de memória de uma variável, a gente está passando o quê? Um ponteiro para essa variável. Se o livro 1 ele é do tipo livro, se eu estou passando o endereço do livro 1, eu estou passando o quê? Estou passando um ponteiro para livro, porque a variável livro 1 é do tipo livro, o endereço dela, ou seja, é um ponteiro para lá. Então, livro 1 é como se fosse um ponteiro. Agora resta saber qual sintaxe está certa. Ou seja, eu posso acessar com a seta diretamente assim, ou eu preciso colocar entre parênteses. E a resposta é entre parênteses. Você precisa colocar entre parênteses para poder usar a seta. Então aqui não funciona, mas aqui vai funcionar. Isso aqui funciona. Tem um certo aqui. Então o que está acontecendo aqui? Esse livro 1 seta título é como se esse livro 1 aqui fosse uma variável. É como se fosse uma variável aqui, eu vou chamar de uma variável P, que recebeu, que o P era um livro ponteiro, né? Que recebeu o endereço do livro 1. Vamos fazer isso aqui de outra cor. É como se fosse isso. Tá bom? Então, o endereço do livro 1, né, entre parênteses aqui, é um ponteiro. É por isso que, como é um ponteiro, né, é como se eu tivesse um P aqui, né? Fazendo isso, é como se eu tivesse um P apontando para a variável livro 1 e não para o conteúdo dela, né? Então, como eu tenho um ponteiro apontando para o endereço de memória da variável, eu consigo acessar pela seta o conteúdo do título aqui. Então, é por isso que isso aqui funciona. Tá? Então, é por isso que isso aqui funciona. Deixa eu tirar aqui. Aqui vai facilitar. Então, é por isso que isso aqui funciona. Muito bem, agora a gente vem para o livro 2. O livro 2 é um ponteiro para... É uma variável que é um ponteiro para o livro. Então, logo de cara, a letra E, ela não funciona, correto? Porque o livro 2, eu estou tentando acessar com um ponto. O ponto a gente só acessa quando é do próprio tipo da estrutura. No caso, é um ponteiro. Então, isso aqui não funciona. Já a letra F vai funcionar, porque o livro 2 está tentando acessar com a seta. Ó, a seta aqui, ó, tentando acessar com a seta, acessou o campo título, funciona. Isso aqui funciona. Agora a gente tem a mesma brincadeira aqui, né? Só que agora a gente está tratando com conteúdo, né? A gente tem duas formas de tentar representar a mesma coisa. Em uma delas vai funcionar, que vai funcionar é com parênteses, mas vamos tentar entender o conceito por debaixo. O que eu tenho agora aqui é o livro 2. Aí eu estou mandando fazer o seguinte, ó, eu quero agora o conteúdo do livro 2. Bom, o livro 2 é um ponteiro. Qual que é o conteúdo do livro 2? O conteúdo do livro 2 é, de fato, esse bloco de memória. E esse bloco de memória aqui é o quê? É um livro. Então, quando eu faço o conteúdo do livro 2, eu consigo... O conteúdo do livro 2 é do tipo livro. Deixa de ser ponteiro. O ponteiro é o livro 2. O conteúdo dele é do tipo... Ele vem para cá, é esse bloco de memória aqui que é do tipo livro. Então, quando eu uso o conteúdo do 2, eu estou pegando exatamente do tipo livro, logo eu posso usar o ponto. Então, o que vai funcionar é essa alternativa aqui com parênteses, e o motivo é esse que eu mostrei para vocês. Então, olha só que interessante, vou colocar o certo aqui também. Olha só que interessante. Se eu tenho uma variável de um tipo, ela não é ponteiro nem nada, o endereço dela vira um ponteiro. Se eu tenho um ponteiro, uma variável que é um ponteiro para um tipo, o conteúdo dela vira o tipo. Ou seja, se eu tenho uma variável que é do próprio tipo, no caso livro 1 é do próprio tipo livro, o endereço dela vira um ponteiro para livro, ou seja, um ponteiro para esse tipo. Se eu tenho uma outra variável, que no caso é o livro 2, que de fato é um ponteiro para esse tipo, o conteúdo dela, ou seja, um ponteiro para o livro, o conteúdo dela vira o tipo, o conteúdo dela vira o livro nesse caso. É por isso que essas coisas acontecem.
E a última coisa aqui é bem intrigante, né? Será que eu tenho um livro 2 e eu tentar acessá-lo como um vetor, acessar a posição 0 desse ponteiro? Será que funciona, pessoal? A resposta é que funciona também. Lembrem slides lá atrás que a gente viu uma das opções de fazer a alocação de um ponteiro, desculpa, de um vetor de struct, seria você fazer um calloc, né? E você passaria, por exemplo, 10 aqui, né? Você faria um calloc 10 size of livro, né? Você faria isso. E aqui o que você faria aqui seria guardar isso num oh, meu Deus, guardar isso aqui num ponteiro de livro, né? A gente viu isso lá atrás. Então a gente teria um livro pointer, um vet aqui, que guardaria isso, né? Que no caso era 10. Aí eu até falei para vocês, mas aí é meio complicado porque a gente nunca vai saber quando a variável é de fato um único elemento, um vetor e tudo mais, mas essa é uma forma válida. E qual que é a diferença se eu estou tratando um vetor de 10 elementos se eu tratar um vetor de um elemento só? Dá na mesma. Então, nesse caso, o livro 2 ele é um ponteiro para um livro. Então, a gente está considerando por padrão que é um livro só. Mas eu também posso pegar do C como se fosse um vetor de livros, não um vetor de ponteiros para livro, um vetor de livros. Então, nesse caso aqui, usando a aritmética de ponteiros que a gente viu há vários vídeos atrás, quando a gente faz livro 2 na posição 0, eu estou pegando justamente esse camarada aqui, que é o quê? Que é um livro. É isso que está acontecendo. Ele não é um ponteiro para livro, é um livro, seguindo essa criação aqui que a gente fez, né, usando o calloc. Então, é isso que está acontecendo. Logo, isso aqui também funciona, né? Se livro 2 é, de fato, esse bloquinho aqui, que é um livro, então, é um livro, é do próprio tipo, eu tenho que acessar com ponto. É por isso que isso aqui funciona. Então, se eu tentar acessar, por exemplo, livro, se colocasse outro índice aqui, o índice 1, não funcionaria porque não existe coisas aqui, né? Não existe um índice 1, né? Então isso aqui não funcionaria, daria erro de execução porque não existe esse valor de memória aqui. Então, o livro 2, se eu encarar ele como um ponteiro, que eu encarar ele como um vetor de livros, não um vetor de ponteiro de livros, mas um vetor de livros, eu teria isso. É por isso que isso aqui funciona. E com isso a gente fecha, pessoal, essa série de videoaulas sobre structs e esse conteúdo básico, que foi, na verdade, a gente tem 30 vídeos aí, tem muito conteúdo, tá bom? Então, eu espero que isso tenha sido útil. A gente se vê no próximo vídeo, onde nós começaremos a falar sobre tipo abstrato de dados. Nós teremos um conteúdo opcional de compilação com Makefile, para daí a gente começar a nossa primeira estrutura de dados mesmo, que é a parte de listas ligadas simples. Então, pessoal, até o próximo vídeo e bons estudos!